7h34 em Campos, de volta com Folha no Ar, primeira edição. Muito bom dia para você que nos acompanha, seja bem-vindo, bem-vinda, para você que está chegando agora em 98,3 ou aqui em nosso streaming também no Face, onde você participa com a sua opinião, com a sua pergunta aí, principalmente sobre esse tema que é importantíssimo e neste momento em que nós temos aí um avanço dos casos, números alarmantes aí para todo o Brasil. O governador aliás, o prefeito de Belo Horizonte, né, o Calil, já anuncia fechamento, lockdown para segunda-feira. Ontem teve congestionamento novamente em Manaus para sepultamento de vítimas da Covid-19. A coisa está muito mais complicada do que, né, as pessoas pensam, e aqueles que tiraram aquele tempinho para curtir aí Réveillon, férias e descanso e não têm acessado as informações, é bom às vezes dar uma visitada aí, uma acompanhada nos números, porque a coisa realmente está muito complicada. Principalmente para quem está aglomerando, né, deveria ouvir mais programas como este. Dr. Charbel Cury, muito bom dia. Primeiramente, seja bem-vindo aí ao Folha no Ar, primeira edição. Muito obrigado pela participação do senhor, pela gentileza e o carinho sempre com o que o senhor nos trata. E, né, a gente tem a felicidade de poder conversar com o senhor hoje mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Luiz Abreu Barbosa. A todos que nos ouvem, nos assistem. É sempre uma alegria estar aqui com vocês no Folha no Ar, porque além de ser um programa de grande audiência, a gente tem aqui a oportunidade de aprender história com a Luísio e ter um debate de altíssimo nível. Eu ontem assisti a entrevista do professor Nélio, foi uma aula de infectologia, de vacinas, e agradeço o carinho dele por mim, que é recíproco, e eu não sei se vocês sabem, ele falou ontem, né, eu fiz infectologia por causa dele, fui aluno dele. E você sabe que Augusto Cury fala que a gente escolhe amar uma coisa porque a gente se apaixona pelo professor, né? Então, o professor nos inspira, o professor nos motiva, o professor dá a gente todo esse amor pelo conhecimento. Então, quando você tem um professor que te faz aquele aprendizado ser encantador, você se encanta. O Nélio tem isso pela infectologia. Bom dia, Charles. Obrigado pela presença. Depois do que houve ontem, tentativa de golpe nos Estados Unidos, vamos falar aqui sobre outra guerra, né, que é a guerra contra a Covid. Essa é uma guerra literalmente mundial. Você, só para esclarecer a dúvida, você é epidemiologista, não é? Eu tenho uma formação de epidemiologia dentro do meu doutorado e do meu mestrado. Eu sou pediatra, eu fiz uma residência de pediatria, uma de infectologia pediátrica, e depois eu fiz mestrado e doutorado. Meu mestrado e meu doutorado são em microbiologia, e dentro dele a gente estuda epidemiologia, estuda análise estatística. Meu trabalho é de estatística, então na estatística você estuda muito epidemiologia espacial. Então acaba que a gente se aprofunda muito nesse tema, né? Ontem eu vi vocês conversando muito sobre isso, e vamos falar bastante sobre essa questão, e você tem muito a ver Estados Unidos com o Brasil, tá? Com o Covid e com o Trump. Tem tudo relacionado. O número de mortes, o descaso que ele fez com a doença, o número de mortes americanas, né? Então tem muita semelhança. Tem semelhança, até porque Bolsonaro é um Latin Cover de Trump, né? Talvez não tenha a mesma habilidade, sobretudo em comunicação, porque Trump, todos os ressalvos que se faça a ele, é muito bom em televisão, né? Sempre foi. Uhum. Desculpa, pena que ele não copiou a vacina, né? Porque isso eu falei aqui, até Trump tentou abreviar a vacinação, né? Até Trump. Mas tomando como essa referência que você deu, e conhece muito, por óbvio, infectologia, epidemiologia, conhece muito melhor que leigos como eu, o Cláudio,
esse contraponto aí entre Estados Unidos e Brasil, além da parte política, que é realmente muito parecido, do desprezo à ciência, que também é muito parecido, mas na primeira onda, o epicentro principal dos Estados Unidos foi Nova York. Hoje é a Califórnia. E eles estão adotando, em Los Angeles, por exemplo, em alguns lugares da Califórnia, estão adotando medidas restritivas mais duras. Por que isso não está sendo feito, por exemplo, em Campos, agora em Belo Horizonte, tem um exemplo, na segunda-feira, e no Rio, eu vi o Eduardo Paes falando ontem que essa decisão vai ser do gabinete dele, técnico, mas que não vai decretar por enquanto. E por que vocês assumiram sem fazê-lo? Quais são os motivos técnicos para isso, Sharp, por favor? Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que, diferentemente de ontem, que vocês fizeram metáforas futebolísticas, hoje nós vamos fazer metáforas de filmes, porque eu sou um cinéfilo. Então, prepare-se para a gente poder fazer metáforas de filmes. Também gostaria de falar que a minha antecessora, a doutora Andréia Moreira, infectologista também, que seguiu o doutor Nério do nosso grupo, ela fez um trabalho brilhante naquilo que concerneu o seu trabalho. Claro que você enfrentar uma pandemia no início, eu sempre digo, eu tive uma grande mestra no Rio, no Jesus, onde eu fiz residência em infectologia pediátrica, chamada doutora Mirtz, que é uma senhora que faleceu, e ela, no seu histórico, tinha café com Sabin, aquele que dava gotinha nas crianças, vinha para o Brasil tomar café com a doutora Mirtz. A doutora Mirtz foi a primeira que usou o pulmão de aço. O pulmão de aço era um respirador externo que as crianças com poliomielite pulmonar podiam respirar, né? Então, ela era a história. E ela dizia assim pra gente: meus filhos, vocês só serão melhores, só serão batizados como verdadeiros infectologistas quando vocês enfrentarem uma real epidemia. A epidemia transforma vocês. A epidemia coloca vocês, como diz aquele rapaz lá do Flamengo, em outro patamar, né? E aí, a gripe suína fez isso comigo em 2009, né? E depois fez com a Andréia em 2020, e agora faz de novo comigo um batismo de fogo novamente em 2021. Acontece, Aloysio, que toda gestão ela tem as suas características. Todo gestor tem o seu jeito de trabalhar. Toda a gestão tem a sua transição. Então, é normal que nessa transição de governo, que acontece de dezembro a janeiro, né, a gente tenha essa transição de trabalho, essa informação que a gente precisa atualizar. O próprio Eduardo Paes editou no primeiro dia de trabalho dele um decreto. Eu sei porque o mesmo estatístico que faz as análises para Eduardo Paes faz para mim também, que é o professor Oswaldo Fiocruz, que ele me passou toda a estratégia que é feita, porque ele é meu orientador do doutorado. E aí, o que Eduardo Paes fez? Ele faz todo o estudo que está sendo feito em dezembro, ele mantém o regramento, enquanto a análise estatística está sendo aprofundada. Então, o que a gente achou? A gente percebeu que nessa segunda onda, que começa lá para novembro, na verdade, outubro, novembro. Campanha política, outubro, novembro e dezembro, isso gerou um volume gigantesco de dados que a vigilância não conseguiu processá-los em tempo hábil, porque era muita informação. E é normal, gente, são pessoas, são dados, muitas vezes de informação que não consegue colocar no computador, é muita informação. Por exemplo, vou te dar um exemplo clássico, dados do bem, né? Que é um negócio interessante, mas que quando você coloca ele na prática, ele gera uma planilha horrível, que você tem que colocar manualmente no sistema. Então a gente tem ainda informações para colocar no sistema. Então a gente criou uma força-tarefa para poder colocar os óbitos, as informações todas em dia. Isso, aí essa semana, criamos o gabinete de crise para poder decidir, por exemplo, final de semana em Farol, que foi horroroso, Lagoa de Cima foi horrorosa. Então começamos a metáfora de filmes. O que fazer agora? Para começar, a gente vai usar o filme do Pantera Negra lá, que é o Vingadores Guerra Infinita. Quando o rei de Wakanda, lá, o T'Challa, fala assim: dê a este homem um escudo, né? Então, quem é o escudo de Campos? Vigilância sanitária. Por quê? As grandes cidades que
que fazem a defesa. Quem é o escudo? Quem é o Capitão América que vai fazer a defesa de uma cidade? A vigilância sanitária tem um poder grande demais, que ele trabalha não só com estabelecimentos, bares, comércio, consultórios médicos, barreira sanitária e tudo mais. Então, nesse trabalho, nós colocamos a Vera Cardoso de Mello, que é uma pessoa que eu acho que vale a pena você chamar um dia, que é uma pessoa se você me permite, Charles, só uma pequena interrupção. A Vera deve estar aqui na próxima quarta-feira. Ótimo. No que é uma pessoa que é esse escudo. E aí, infelizmente, no governo Rafael Diniz, ele não valorizou a vigilância sanitária. Ele não deu a ela um escudo, né? Por quê? Porque a vigilância sanitária tem esse poder. Tem esse poder de, por exemplo, chegar num quiosque e falar assim, tá tendo música ao vivo? Epa, caça licença por 3 dias para você poder tirar essa aglomeração. A loja não está respeitando a questão sanitária, então vamos autuar. Então esse trabalho é importante. E a gente já está fortalecendo essa semana, ela já está com os carros, já está com a equipe, para a gente poder fazer a vistoria e a fiscalização. Enquanto isso, nós estamos revendo a metodologia de informação, porque foi criado um critério de cores, né? Verde, amarelo, vermelho, para que a gente possa, nessa semana, já fazer o próximo cálculo. Mas tivemos festas de Ano Novo e Natal. E esse impacto será agora. Então, Aloysio, no dia do gabinete de crise, eu já avisei para a galera que estava lá, que são pessoas incríveis. O presidente do CDL, da SIC, uma turma incrível que a gente conversou, a gente marcou para daqui a 15 dias, que este mês, se nós percebermos que aquilo que Eduardo Paes colocou lá no Rio, 3 indicadores, mortalidade, número de casos, pressão na rede, ou seja, ocupação de leitos, que está hoje em cerca de quase 80%, mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco, estiver chegando na pressão, já terão medidas restritivas. E isso eles já estão cientes. Então não tem discussão. Nós temos que parar, tem que frear. Nem que seja por 7 dias. Aí, vamos falar sobre o lockdown, né? Que seria essa palavra aí que todo mundo fala. A gente fala, lockdown é uma palavra que eu tenho um pouco de preocupação. Por quê? Porque ela tem sido menos usada no Brasil. Uma vez que é um país que, se fosse um país como disciplinado, Alemanha, ou um país autoritário como China, é mais fácil de você efetivar. No Brasil eu falo lockdown hoje, mas existem bairros que não fazem. Então eu prefiro fazer medidas restritivas, começando pelos lugares que têm maior taxa de transmissão. Quais são eles? Templos religiosos, academias, salão de beleza e lugares que têm muita aglomeração, né? Bares, restaurantes, dá uma limitação de horário, e aí depois você vai fazendo de forma escalonada, e fazendo vigilância, e a sanitária trabalhando, e a sanitária fazendo acompanhamento. Então esse trabalho, de forma mais a miúde, por você fazendo a vigilância, você consegue fazer o acompanhamento. E junto com isso, um forte trabalho educacional, de comunicação. E aí vai minha crítica, e eu vou fazê-la aqui, porque eu estou para 4 anos para fazer, que é o seguinte: o que não aconteceu em 4 anos, Rafael Diniz? A comunicação foi péssima. Péssima. Por quê? Porque ela toda centralizada na Secretaria de Comunicação. Não havia liberdade para as pessoas fazerem as entrevistas. E te digo para você, estou aqui até defendendo a Andréia. Por quê? Vou te dar um exemplo clássico. Dr. Luiz José, autoridade maior de dengue do Brasil, um dos maiores do Brasil. Luiz José, por exemplo, era calado. Foi calado por 4 anos. Por quê? Ligavam para ele falar, não podia. Ligavam para as pessoas para falar, não podia. Quem mais deu entrevista em 4 anos? Eu, que nem era do governo, acabei ajudando até o governo. Porque o jornalista me impressionava e perguntava assim, doutor, não é hora de fazer lockdown? Eu falava, essa decisão é da vigilância. Doutor, na hora de fazer medida restritiva, eu falei, essa decisão é da vigilância. Então, meus amigos, a hora é agora. E aí, eu parabenizo e agradeço vocês, Folha no Ar, que nesse tempo de pandemia, foi uma voz, assim, isolada, para falar disso para a população, com o Nélio, que é o nosso oráculo.
E com o Rodrigo também, né? Sim, o Rodrigo, que daqui a pouco eu vou falar dele, que é minha arma secreta. Chardo, eu estou percebendo, e aí é uma apreensão pessoal e profissional para o jornalista, que o governo Vladimir realmente está... você falou várias coisas, e está distinto, e o que é característica do garotismo, desde Antônio Garotinho, é o uso constante e incisivo da comunicação. Nesse ponto, certamente diferente do governo Rafael. Concordo com muitas das críticas que você fez e que são feitas por vários colegas comunicadores, né? E ainda que na reta final, Suzy Monteiro tendo para lá para dar um reforço nisso e melhorou, mas o todo do governo Rafael, concordo com você, pecou muito na comunicação, e é verdade, vários secretários eram impedidos de falar por uma tática de comunicação que eu considero até um pouco autoritária. Concordo, endosso e sempre fui crítico a isso. No entanto, eu estou percebendo nessa diferença gritante entre os dois grupos políticos na comunicação, eles usaram mal, e vocês, não é agora, vocês sempre usaram bem, vocês usam bem desde 88, né? Não começou agora, tem um bom tempo já. Eu falo vocês, grupo político, tá? Eu estou percebendo muitas críticas ao governo Rafael. Vladimir ontem, logo no início da manhã, postou no Facebook uma coisa, com críticas pesadas, inclusive falando questão do caráter de Rafael, né? A gente publicou um prefeito falando, logicamente, que governo contraditório. Vimos Rafael que falou que governar tem que enfrentar problemas, não sabia que ia enfrentar problemas. O Vladimir está apertado aí com essa disponibilidade de caixa para pagar 13º, uma dívida herdada de Rafael, e deixou a dívida, mas parece que não deixou dinheiro em caixa para pagar. Enfim, mas de maneira geral, muitas críticas ao governo Rafael. Isso não é repetir o que o governo Rafael foi sempre acusado de fazer, que é governar olhando pelo retrovisor? Se não é, por quê? Olha, eu não vou fazer uma análise política, eu vou fazer uma análise do momento, tá? Porque quem sou eu? Eu sou um infectologista técnico que faz parte do governo. Mas eu vou fazer outra metáfora de filme. Vou contar uma história. No filme do Vingadores Ultimato, Tony Stark estava lá quietinho na fazenda com a Pepper e com a filhinha dele, até que chega o Capitão América e o Hulk para chamá-lo para salvar o mundo. E ele estava assim, não, eu não quero isso não, tem muita coisa a perder e tudo mais. Esse Tony Stark era eu. Estava muito feliz em Macaé, meu consultório, minha vida ótima. Inclusive, eu estou repensando isso tudo ainda. Até que o Vladimir me liga. Doutor, tem muita coisa para fazer. Gente, eu sou campista, eu amo minha cidade. Eu fiquei 8 anos aqui, trabalhando no governo de Rosinha. Fizemos muitas coisas legais em relação a essa vacinação e tudo mais. Deixamos um legado, ganhamos prêmios nacionais e internacionais. No momento que eu encontrei com o Vladimir, assim, nós temos amizade, um menino incrível, ele é bondoso, ele tem, assim, um traço de generosidade absurda, mas é capricorniano, é aquele cara que conta de que é corretíssimo. E quando encontrei com ele a primeira vez na transição, vou contar esse fato para vocês, eu nunca vi um rapaz transtornado. Você imagina aquela pessoa que é o capricorniano, que é corretíssimo e que está precisando pagar uma conta que não consegue? Ele era a cara de Vladimir, que estava assim, surtado, essa palavra é ótima, surtado, e eu cheguei para ele e falei, calma, agora vamos seguir por aqui para frente, vai conseguir. Então eu acho que é uma questão de tempo, sabe, Luiz? Que ele vai se acalmar, ele vai passar essa maré, são situações muito complicadas financeiras, e eu digo para você uma coisa de verdade, eu vou falar só uma vez, eu estou aqui há 3 dias nessa transição eu estou desde o dia 15 de dezembro, eu peguei 2 momentos dos governos,
Governo Rosinha pós-Mocaiber. Governo Vladimir pós-Rafael. Não estou falando de vigilância, tá, gente? Esquece vigilância, que a vigilância está arrumadinha. Assim, a parte estrutural e tudo mais. Em relação à caixa, dinheiro, resta pagar e tudo mais. Eu nunca, eu posso dizer para você, assim, de coração, em relação, assim, carro, estrutura, tudo, coisa para a gente fazer o trabalho. 1000 vezes melhor a época de que Rosinha pegou, em que eu estava lá nas enchentes, do que tinha as coisas, tinha carro, tinha as coisas, do que agora. Só queria dizer isso. Eu falei, gente, que saudade de 2009. Foi melhor. Tá? Então, eu nunca parei para imaginar isso, Aloysio. Mas eu acho que o Vladimir está nessa fase assim de estressado. Eu acho que ele quer dar uma resposta política dos compromissos de campanha que ele deu ao nosso povo, e ele é um menino muito correto, ele é bom de coração. Eu falo assim, você tem 35 anos, mas sua cabeça é de 80, menino. Você é velho, porque você parece um velho, porque você fica falando toda hora assim, nossa, tem que pagar o salário, tô devendo ao povo. Então, ele tem esse compromisso humano dele com o povo. E eu acho isso bonito do governante. Por isso que ele está tenso. E eu acho que ele vai, assim que ele começar a pagar, Luísio, voltamos à vida normal. É a minha opinião pessoal. Mas, Para Thiago, conferir. perfeito, vamos estar atentos, sim. E espero realmente, porque, como você disse, foi uma característica dos 8 anos de governo Rosinha, governar falando mal no Mocaibe. Foi característica do governo Rafael, durante 4 anos, governar falando mal de Rosinha. E, sinceramente, aí, como você falando, eu não sou nem campista, sou niteroiense, mas eu sou criado em Campos, né, desde 1 ano de idade. E tenho amor pela cidade, que considero minha. Acho que esse Campos merece um governar olhando para frente. Passamos já 12 anos de governo olhando para trás. E outra diferença, Mocaibe tinha dinheiro, hoje não tem. Então, a realidade financeira de Campos do final de 2014 para cá é bem diferente do que era Com do final certeza. de 2014 até o início dos anos 2000, né? Mas, enfim, eu vou ficar no que você falou, então. É que matéria da Subcom, Prefeitura de Campos, do dia 6, uma afirmação grave aqui. Covid-19, governo anterior mascarava o número de mortos. Tem uma foto sua, declarações suas. Vou ler aqui. Chabel Cury afirma que o cenário é gravíssimo. Abre aspas. É um absurdo que foi feito, uma irresponsabilidade. Muitas áreas de campos estão com o vírus circulando intensamente e precisamos ter cuidado. Estamos com 5 técnicos conferindo os dados e já identificamos sérios problemas, porque tudo era feito de forma manual, sem procedimento, e não havia um sistema unificado. Mas já adiantamos que os novos números vão ser assustadores. E você falando isso realmente fica, de como leigo, assustador. E o líder da questão, o resumo da ópera, é que vocês encontraram 7 novas mortes de Covid não contabilizadas na gestão anterior, no período referente a 17 a 21 de dezembro do ano passado. E aí eu te pergunto, isso não põe em questão todos os elogios que você fez, e eu, como jornalista, concordo com o trabalho de André Moreira? Bem, essa é o seguinte, mais uma vez, vamos lá, vamos colocar essa questão. Da mesma maneira que o Vladimir encontrou e ficou tenso, surtado nessa primeira semana, imagina eu 3 dias sem dormir, 3 não, uma semana inteira sem dormir, porque, veja bem, Aloysio, essa cidade, nós temos a capacidade hoje de saber o seguinte, é muita responsabilidade você tomar decisões que diretamente ou indiretamente estarão na frente de vida e morte das pessoas. Acontece, e isso é importante a gente dizer, que toda gestão tem uma maneira de trabalhar dados, tá? E o trabalho no finalzinho do governo do passado, ele teve um atraso justamente por conta dessa segunda onda da pandemia. E essa segunda onda, ela fez um grande, como eu falei no início,
Unimed, né, os hospitais privados principais, superlotados e com bastante taxa de morbimortalidade. Mas nós sabemos que a iniciativa complementar, ela, em algum momento, quando ela chega no limite, o público paga. Posso dar um exemplo? Quando eu fiquei doente de coronavírus, eu tive Covid, eu fui atendido pelo SUS em Macaé, porque a Unimed estava cheia. Então, a gente sabe que uma hora o SUS ele recebe esse impacto do trabalho do particular. Então, o complementar, uma hora, ele chega no seu limite. E aí ele precisa, e as pessoas falam, não, eu prefiro lá no CCC que está mais tranquilo do que a Unimed. E às vezes está mesmo, tá? E aí vamos falar sobre isso depois, né? Sobre atendimento, sobre decretos e tudo mais. Até aqui, Cláudio Nogueira, várias reclamações do som de Charvel. Deu um pique aqui na transmissão, mas já voltou. Até o Maurício, tá? Já colocou aí o retorno já. Quem colocou? O Maurício Batista já colocou aí, né? Voltou com ruído, mas isso aqui tá normal. Não, normal aqui, um pique talvez de internet aqui. Eu ouvi bem o tempo inteiro, mas tem aqui, eu acho que 10 ou telespectadores reclamando que estava sem som, né? Foi estranho. O som que sai pro Face. Eu logo entendo, mas eu ouvi bem, estou ouvindo pelo Face o tempo inteiro. Enfim. Vê aí o que está acontecendo, por favor. Não pode entrevistado ficar sem som, né? A gente até pode, entrevistado não. Mas, Charles, normalizado. Mas a questão, Luiz, é o zelo. Quando você tem o zelo, a gente está falando aquela coisa lá de criticar a gestão anterior. Eu vou ser bem sério para você. Vou te contar. Como eu deixei para a Andréia, a secretaria, ela deixou mais ainda arrumada em termos físicos para mim. Então a estrutura é uma coisa que é do gestor local. O que o Vladimir encontrou, em termos gerais, unidade básica, hospital, o HGG, meu Deus, Jesus. Uma hora eu te falo sobre o HGG, né? Equipamentos públicos, eles estão todos depredados. Então eu acho que é muito do gestor local também. Não é só o gestor central, o prefeito. Isso tudo é de quem cuida da casa, gente. É quem cuida do seu local de trabalho. São 8h02, 8h03. Nogueira, você queria fazer o intervalo às 8 horas, correto? Sim. Vamos lá. São 8h03. Tem muita coisa para falar. Tem não. Sobre o mais importante, o mais aguardado, é o próximo bloco agora, que é a vacinação. A Gracete Nunes perguntou aqui, no streaming, professora Gracete Nunes, e vai ser o tema do nosso próximo bloco agora. Ótimo. Ok. Bom, 8h03 em Campos. Em instantes, voltaremos com o Dr. Charbel Cury, ao vivo, aqui no Folha no Ar, primeira edição. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus.